Irmãos, visitantes, vou convidá-los que estejam abrindo a palavra de Deus na Epístola de Paulo aos Colossenses. Hoje nós estaremos pregando no capítulo 2. Não foi nada combinado, muito pelo contrário, foi providencial. O reverendo Augusto, na semana passada, pregou no capítulo 1, não foi isso, Rev? Então, agora no capítulo 2, quem vier depois, se quiser, pode continuar, não é isso? Não, mas a gente está brincando assim, mas Deus colocou no coração, enquanto ouvia a mensagem que o reverendo Augusto estava trazendo, Deus fez com que no capítulo 2, esses versículos que nós leremos, do versículo de número 8 ao versículo de número 19, saltasse das páginas da Sagrada Escritura para os meus olhos. E durante toda a semana eu só fiquei pensando nisso. Já tinha um outro texto, já preparado o sermão, já estava engatilhado, mas fica para frente, né? Vou convidá-los, vamos ficar em pé, irmãos. Se você puder colocar-se em pé. Colossenses 2, do versículo 8 ao versículo 19. Eu lerei os versículos pares e os irmãos os versículos ímpares. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal. E não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado, por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Amém. Vamos orar? Vamos estar convidando a nossa irmã Helena, que nos dirige a Deus nessa oração. Amém, Senhor Deus. Podemos assentar, irmãos. Quem chegava naquela cidade tinha oportunidade de ficar maravilhado. Existia um rio, e o rio descia caudaloso até chegar em uma parte e sumia na terra.
Em outro lugar existia uma cachoeira que estava petrificada. Em outra parte também daquela cidade, tinham fontes de enxofre que acabavam chamando a atenção pelo o calor e também pelo o que nós podemos falar, o cheiro que exalava dali. A cidade de Colossos, uma cidade não muito grande, mas extremamente importante, principalmente num período mais remoto. Ela acabou tendo um destaque muito grande num chamado período interbíblico, quando Antíoco acabou levando lá para essa cidade cerca de 2.000 pessoas, 2.000 judeus, várias famílias, e fez com que aquela cidade pudesse estar se tornando importante pela questão que nós falamos, da influência que teria no aspecto comercial, também no valor turístico. Mas isso tinha sido outrora. Os tempos de apogeu e glória daquela cidade tinham se passado. Já não se destacava mais como uma grande rota comercial. Duas outras cidades que ficavam bem próximas dela, que também pertenciam à província da Frígia, começaram a tomar a importância, e ela foi perdendo o seu valor comercial, mas nunca havia perdido o seu valor turístico. O potencial era muito grande. Mas agora, aquela cidade, ela também acaba sofrendo uma influência profunda, tanto daquilo que nós podemos falar, da cultura judaica, daquele povo que foi levado para lá, mas também depois dos próprios gregos que começaram a se fixar mais ainda ali, levando também em conta um grande grupo de romanos que estava ali. E conta-se que também que existia ali o que eram chamados nativos, que antes que essas culturas fossem para lá, já existia. Pronto. Está formado um quadro maravilhoso, de pelo menos 4 culturas que vão marcar profundamente a vida daquela pequenina cidade. E é nesse contexto que a igreja vai ser plantada ali naquela cidade por Epáfras. A cidade respirava turismo. A cidade exalava também o que nós podemos falar, filosofia. Mas a cidade também tinha uma marca profunda daquilo que nós podemos falar do legalismo romano, e principalmente com muito dos seus bacanais, das influências. Mas existia também, por causa daquele povo mais antigo, o povo nativo, acredita-se que também uma influência animista. E isso fez com que toda a cidade pudesse se tornar um centro místico. Pronto. Vamos mais ou menos trazer uma cidade que nós conhecemos, que está muito pertinho da gente, que poderia ser comparado com Colossos, a cidade de Alto Paraíso. Se você conhece Alto Paraíso, tem um potencial turístico gigantesco. Não faltam cachoeiras. Só faltam cachoeiras de água morna. De água fria tem bastante, né? Mas também, se tivesse, era o paraíso, né? Você já pensou uma cachoeira de água morna, né? Mas também a gente sabe que a cidade de Alto Paraíso é chamado como sendo, né, importante, porque eles acreditam que mesmo que o mundo possa acabar, aqueles que estiverem ali na cidade de Alto Paraíso vão poder ser preservados. Ainda bem que não está muito longe daqui. Qualquer coisa, corremos para lá. Isso é brincadeira, né, gente? Por favor, né? É só para descontrair. Mas é nesse contexto que nós temos aí uma igreja que vai estar surgindo, a igreja em Colossos. E essa comunidade de crentes, os colossenses, o apóstolo Paulo vai escrever essa carta no ano 61, quando estava preso, e ele fala do desejo de estar ali com os irmãos, porque essa comunidade foi plantada, foi iniciada por Epáfras,
E Epáfras chega a falar de como essa comunidade cresceu, como essa comunidade desenvolveu, e o apóstolo Paulo fala isso no versículo 7 do capítulo 1, quando ele diz: segundo fosse instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Era uma comunidade pujante, crescente, uma igreja que estava ali se destacando. Mas uma coisa é que aquela igreja estava sofrendo uma influência fortíssima também dessa onda mística. E nós somos desafiados, em meio a toda essa onda mística, a apresentar algo que é muito mais precioso, muito mais valioso, muito mais poderoso, muito mais importante do que a onda mística que as pessoas têm, na verdade, se envolvido. Voltamos. E o que é interessante, porque parece que a cidade de Colossos não perdeu. É tanto que vai ter um concílio que vai acontecer no quarto século, se não me engano, vai ser em Laodiceia, e um dos relatos do documento é que eles falam de uma heresia que tinha crescido, tinha florescido e que ainda continuava atuante, que eles falavam que era a heresia vindo lá de Colossos. Podemos falar que diante dessa mistura toda, vai estar surgindo uma heresia colossal. É lógico que nós estamos aproveitando o nome da cidade, que seria nada mais do que tipo de um judaísmo gnóstico. Você já pensou tentar juntar as duas coisas, né? Um judaísmo que superenfatizava o cerimonialismo e o gnosticismo que supervalorizava um conhecimento elevado, profundo, que somente uma classe muito especial poderia ter. Não estava reservada a todos os crentes, apenas alguns que faziam parte, como a gente brinca, da diretoria. Não é isso? Nem todos chegariam a este conhecimento. É tanto que o apóstolo Paulo, ao escrever essa epístola aos Colossenses, ele vai usar alguns termos que os próprios gnósticos usavam. E parece que nessa seita era uma ênfase muito grande. Por isso ele vai estar falando de plenitude, pleroma. Por isso ele vai estar falando claramente ali acerca de mistério, de segredo. O apóstolo Paulo, ciente, logicamente, segundo a informação de Epáfras, mas acima de tudo, pela ação do Espírito Santo de Deus, vai estar agora sendo um instrumento nas mãos do Senhor para combater veementemente uma heresia que estava crescendo e sendo extremamente perigosa para a igreja que estava ali. Então, quando a gente olha para tudo isso, a gente vê que essa epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, ao mesmo tempo, é um manual para a vida cristã diária, mas acaba sendo também o que nós podemos falar, um tratado teológico profundo, porque é conhecido também acerca de ensinos profundos. Então, Paulo consegue, nessa epístola, trazer uma orientação prática do dia a dia para a vida cristã, mas, ao mesmo tempo, ele fala também de aspectos doutrinários profundos que nós precisávamos conhecer. Podemos, então, dessa forma, juntar isso e trazer como tema dessa epístola como sendo a plenitude de Cristo como a chave para a plenitude da vida. Não é o tema está ali do sermão, mas a gente está falando ainda da epístola. E é nesse aspecto que a gente vai estar trabalhando nessa noite, irmãos, com a graça de Deus. Nós queremos tratar sobre indo muito além da superficialidade religiosa. Vivemos em um mundo onde as pessoas estão correndo atrás dessa onda mística. E nós, como crentes em Cristo Jesus, como cristãos verdadeiros, genuínos, precisamos dar uma resposta à altura. O que essas pessoas estão procurando, o Evangelho de Cristo tem muito mais a oferecer. O que essa onda mística busca, nós temos muito mais para apresentar. O que esse misticismo religioso procura, nós temos muito mais a oferecer, que é o Evangelho de Cristo Jesus. Por isso, não se cale diante do crescimento do misticismo, mas não tenha receio de apresentar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é poderosa para destruir qualquer sofisma. E é isso que o apóstolo Paulo vai estar tratando
principalmente começando aqui no capítulo 2. Vamos lá. Nós percebemos que o apóstolo Paulo vai usar aí o que nós vamos destacar como divisão para os nossos textos, quando ele vai usar, então, ninguém. Vão ser 3 vezes, vai usar a palavra ninguém, e nós vamos estar usando como sendo a forma para a gente estar ali, né, fazendo como que separando. No versículo 8, vamos lá, vamos ler junto? Colossenses 2:8. Cuidado, vamos ler juntos? Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então, ninguém vos envolva com vãs filosofias. Não faltam filosofias no mundo que nós vivemos. E nós sabemos que a filosofia sempre teve um interesse, sempre teve como alvo aquilo que a gente fala, a explicação, a razão, o porquê de todas as coisas. A filosofia sempre desejou trazer a grande resposta que o coração do homem busca desde os primórdios da civilização. Quem somos nós? De onde viemos? Para onde vamos? Quem nos criou? O que somos? E olhe que poderíamos falar que o gnosticismo, que essas filosofias, na verdade, podem ser comparadas hoje como se fosse a própria filosofia do evolucionismo. Naquele tempo, o gnosticismo entrou na igreja cristã, e isso vai começar no 1º século, mas no 2º século vai chegar bem forte, vai ser o apogeu, mas ela começa a entrar e já começa a fazer com que alguns fundamentos comecem a ser balançados. E algumas igrejas, alguns cristãos começaram a tentar buscar no gnosticismo, através de uma filosofia grega dessa influência, algumas explicações, tentando racionalizar a fé. E o que chama a atenção é que Paulo fala, não, de jeito nenhum, ninguém, não ceda, não aceite. Isso tudo, o que ele vai falar, são coisas vãs, são coisas inúteis, não podem trazer aquilo que nós podemos falar, a grande explicação. Até hoje, falta um elo no evolucionismo. Até hoje nós percebemos que muitas dessas filosofias que existem por aí, não conseguem preencher. Quando nós falamos na pastoral acerca do vazio, do buraco do coração do homem, no nosso boletim, né, na pastoral, a gente está falando sobre isso, o que as pessoas apresentam, o que as pessoas desejam, o que as pessoas querem. Meus irmãos, todo mundo quer ter paz interior. Todo mundo quer ser feliz. Todo mundo quer poder deitar a cabeça no travesseiro e descansar. Mas existe alguma coisa que é a nossa consciência. E o que ultrapassa muitas vezes aquilo que as ideologias e filosofias apresentam. As pessoas podem ensinar, as pessoas podem passar, mas as pessoas não são capazes de encontrar a explicação para o grande buraco que existe na alma. Foi assim com Agostinho. Teve a oportunidade de ver com a sua mãe ali, descobrindo acerca do verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus. Se enveredou por sendas tortuosas, buscou nos prazeres carnais a resposta para o buraco da sua alma, procurou em algumas filosofias da época alguma resposta para o anseio da sua alma, mas nada conseguiu. Até que teve a oportunidade de, indo e ouvindo as pregações de Ambrósio, que vai se tornar o grande líder dele, o grande exemplo, até que ele tem uma visão, acredita-se que talvez numa questão quase como sonhando, mas uma influência quando o menino estava passando e falando, pega e lê. E aí ele vai ter a oportunidade de ler a palavra de Deus, vai ler Romanos, e a vida é transformada. O que as filosofias, os que as ideologias,
o que os homens apresentaram, tudo aquilo ele não pôde, não encontrou, mas vai encontrar em Cristo Jesus, na palavra de Deus. Ninguém, absolutamente ninguém, jovens, vocês que estão aí entrando na faculdade, não aceite, não se envolva, não dissolva, né? Não receba isso com naturalidade. Não existem provas convincentes, simplesmente são, como nós podemos falar, conjecturas. Mas, de repente, muitos dos nossos jovens estão sendo estraçalhados nas cadeiras das faculdades. É o momento de você firmar a fé. É momento de você não duvidar da fé. É momento de você falar da sua fé. É momento de você viver pela fé. As filosofias humanas nunca trouxeram resposta. E nunca poderão trazer. O apóstolo Paulo, quando vai pregar no Areópago, lá em Atenas, ele começa a falar. Ele fala, veja que vocês são religiosos. E ele aproveita para estar falando daquilo que foi mencionado, daquilo que foi falado. Os seus sábios. E é isso que eu estou... E ele fala, desse Deus desconhecido que vocês adoram não perceber, é dele que eu estou falando. E o apóstolo Paulo vai pregar para filósofos, para sábios, acerca do verdadeiro Senhor, acerca de Jesus Cristo. Costuma-se falar que pouca filosofia afasta de Deus. Muita filosofia aproxima de Deus. Se filosofia significa filo, amigo, sofia, saber, a verdadeira sabedoria, a verdadeira amizade do saber se encontra em Cristo Jesus. Porque a verdadeira sabedoria, conforme diz Provérbios, grita nas ruas, grita nas praças, grita nas igrejas, grita em todos os lugares. E aquele que tiver ouvido, ouça o que o Espírito ensina. Indo além da superficialidade religiosa, nos leva a não ceder, a não se envolver com vãs filosofias. Mas, em segundo lugar, quando ele diz no versículo 16, ninguém, vamos ler juntos? Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festas, ou lua nova, ou sábado. Não se tratava de um judaísmo qualquer. Em Colossos, ali na região da Frígia, o judaísmo ele se misturou e passou a ser apresentado de uma forma como se fosse mais elaborada. Através de uma influência filosófica, ele vai então estar começando a apresentar também uma série de preceitos que a lei apresentava e que o judeu achava extremamente necessário que se guardasse e se cumprisse para poder também ter o que nós podemos falar, a grande resposta para o anseio da sua alma. Só é que Paulo, escrevendo aqui os Colossenses, ele vai dizer claramente que isso aí não pôde fazer nada. Não pôde, não teve jeito, não tinha possibilidade nenhuma. É interessante porque ele fala o seguinte, nem sábados, nem comida, nem bebida, nem lua nova, e ele fala o seguinte, nem qualquer onda de cerimonialismo, e ele fala o seguinte, mesmo a circuncisão, ele apresenta aqui, como ele diz, não basta a circuncisão na carne. A circuncisão na carne e sem a circuncisão na alma, no espírito, ela não tem valor nenhum. É a mesma coisa que um batismo sem o verdadeiro lavar regenerador do Espírito Santo de Deus. Passa a ser meramente um derramar de água sobre a pessoa, como também, nesse caso a circuncisão, era simplesmente o que nós podemos falar, um pedaço do prepúcio masculino que era cortado. Não adiantava em nada. Quando a verdadeira circuncisão deveria acontecer no coração. Então o que Paulo está dizendo, fala o seguinte, olha, eles estão procurando isso, eles estão falando isso, eles estão ensinando isso, mas isso não tem poder nenhum, não tem eficácia nenhuma, não tem valor nenhum. Eles usam isso para dizer que estão chegando a um nível de espiritualidade muito mais acima do que pode-se chegar.
e que é inclusive restrito a um grupo seleto. Mas ele diz: mentira, farsa, embuste, ou em outras palavras, não deixa de ser uma ação até mesmo demoníaca para enganar as pessoas. Quando de repente ainda nós vemos que pessoas estão se prendendo a um mero cerimonial. E ainda encontramos hoje pessoas que estão se prendendo até mesmo a uma religião. Somos cristãos. Mas eu tenho que falar uma coisa para você, meu irmão. O nosso cristianismo não pode fazer nada por ninguém, nem mesmo nos conceder a salvação. Me desculpe. Quem salva é Jesus. Quem salva é o Filho de Deus. Se você estiver confiando na sua religião, se você estiver confiando no cristianismo, o cristianismo por si só, sem Cristo, sem a eficácia do sangue derramado de Jesus Cristo na cruz do Calvário, é uma religião como qualquer outra. Não foi assim que Jesus Cristo falou com Nicodemos? Nicodemos, você é professor de religião. Você ensina a religião, e você não sabe o que é nascer de novo? O que adianta ensinar religião, falar de religião, mas não passar pela grande transformação que somente o Espírito Santo de Deus pode fazer? E disse ele: quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Quantos ainda se prendem aquilo que nós podemos falar, não é? As coisas que são muito mais etiquetas do que aquilo que nós podemos falar, aquilo que é essencial para a salvação. E de repente nós até falamos que confiamos plenamente na obra de Cristo, mas quando passamos pela nossa fé, nós começamos a achar que as obras também têm um valor. Porque se na verdade eu não estiver sendo fiel até a volta de Jesus, jamais haverá salvação. Não! Eu não sou fiel segundo as obras que faço. Eu faço as obras boas porque eu sou fiel. Uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez lavado no sangue do Cordeiro, lavado para sempre. Uma vez remido em Cristo Jesus, remido para sempre. Quem nasceu de novo, nasceu para a vida. Não há possibilidade de nascer em Cristo e perder um novo nascimento. Não há possibilidade de estar em Cristo e depois deixar de estar em Cristo. Pode existir uma queda momentânea, mas não significa jamais a perda da salvação. Pode acontecer a perda da alegria da salvação, quando o salmista diz: restitui-me a alegria da tua salvação. Se recebemos os selos, se fomos, na verdade, batizados no Espírito, quem poderá tirar esse selo? Quem poderá remover da nossa alma essa marca? Ninguém. Ninguém. A não ser que tenhamos alguém maior do que Deus. Até hoje não conheci e tenho certeza que não vou conhecer. O que Deus fez é maior que tudo. De repente as pessoas estão se prendendo em faz isso, faz aquilo. Eu recordo que em uma congregação, quando estava iniciando lá, o pastorado ainda era licenciado, teve uma irmã que sapecou uma coisa que eu me contorci no banco, quando ela falou o seguinte: em uma escola dominical, com muitos bancos vazios, e ela falou: poucos irmãos vieram por causa da chuva. Queria ver se Jesus Cristo viesse hoje, os que não estão na igreja. Meu irmão, se você depende de vir para a igreja para você ser salvo, more na igreja, é mais fácil, né? Fique aqui na igreja para sempre, né? Não. Eu não estou falando com isso que você não precisa vir à igreja. Você vem à igreja para você crescer na fé. Você vem na igreja para crescer em comunhão. Você vem na igreja para que você possa ministrar os dons espirituais. Você vem na igreja porque a palavra de Deus fala, nos recomenda: não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. A gente vem na igreja para que a gente possa crescer e abençoar os outros também para que possam crescer. Eu venho para que possa adorar a Deus e dessa forma ser abençoado.
vindo ou não vindo, Deus continua do mesmo jeito, com todo o seu poder, com toda a sua majestade. Ninguém vos julgue. De repente nós estávamos sendo julgados pela própria denominação que nós servimos. Quando nós começamos a achar que uma denominação, simplesmente por ser ela ou essa ou outra, ela se torna mais agradável a Deus. Irmão, seja pentecostal ou não pentecostal, seja tradicional ou não tradicional, se não nascer de novo, não vai ver o reino de Deus. Não tem jeito, é Cristo Jesus somente. Então, de não pode usar isso, de não pode usar aquilo, de que tem que cortar o cabelo baixinho, não é isso? Até que fica bonito o cabelo baixinho, né? Lucas, desculpa aí, hein? Tamanho de cabelo vai fazer diferença em nada, meu irmão, né? Se tamanho de cabelo fizesse diferença, os carecas já estariam no céu há muito tempo, né? Vai fazer. O tamanho da roupa, se eu estou de terno, o irmão está de camisa, vai fazer diferença. O que nós queremos falar com isso é que são tradições, são etiquetas, são coisas pequeninas. É lógico que essas coisas pequeninas vão acabar revelando a coisa grandiosa que está no meu coração. Se eu tenho Cristo no meu coração, eu não posso viver de qualquer jeito, de qualquer maneira. Mas ninguém vos julgue por causa das tradições humanas. Toque nisso, não toque naquilo, não pegue nisso, não faça isso, não come carne de porco, né? Não come, né? Não come carne daqui, não come, né, frango, não, só come isso, né? Hoje nós estamos em uma onda, né? Como que é o termo? Veganice? É isso? É veganice, né? Onde as pessoas, na verdade, estão... Olha, meu irmão, se você quer ser vegano, seja vegano com alegria, felicidade, vai bem, em nome de Jesus. Deixe carne para mim. Eu não estou desmerecendo, mas eu estou falando o seguinte, não é por causa de comida e bebida. É lógico que eu não vou desrespeitar também o irmão, né? Mas o que eu quero falar é o seguinte, não é a carne, não é o tamanho da roupa, não é a vestimenta, não são os jeitos, nem esses trejeitos que possa colocar e vai fazer alguma coisa. A nossa vida com Cristo está muito além disso tudo, muito além disso tudo. O que o apóstolo Paulo está falando, olha, cuidado, porque as pessoas estão apregoando, estão ensinando, e estão falando que tem que voltar a esses velhos rudimentos, e essas coisas já passaram, porque ele fala, tudo isso é sombra de Cristo Jesus. Tudo isso é sombra. Tem gente que se prende à sombra e esquece do mais importante. Nós não estamos pensando na sombra, nós estamos pensando no corpo de Cristo Jesus. Agora, o que chama atenção, terceiro lugar, ninguém, vamos ver aí, no versículo 18, ninguém se faça árbitro, vamos ler juntos, para ver que está todo mundo acordado ainda, né? Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal. Epa! Agora nós chegamos no nível mais alto. Esse negócio de filosofia, esse negócio de... Não, agora nós estamos falando de misticismo. Aí sim, agora nós estamos mexendo com aquilo que é para um grupo seleto. Esse negócio de filosofia já está ultrapassado, não bateu, não funcionou. Esse negócio de tradição aí, de guarda-sábado, lua nova, não sei o que, isso também já acabou, isso já passou. Agora não. Nós estamos apresentando alguma coisa muito mais elevada em Cristo Jesus, um misticismo. E é interessante que uma das heresias, dentre as várias heresias que estavam embutidas, dito que nós podemos falar, a heresia da Frígia, era que existia uma supervalorização de anjos. Os anjos, eles também agora passaram a ser evocados dentro da igreja, até mesmo no culto, com o sentido de serem adorados. Os anjos deixaram de ser ministro para serem, na verdade, um alvo, um objetivo final. E eles começaram também a usar, além dessas figuras angelicais, eles começaram a trazer uma ênfase muito grande para principados e potestades. É isso que nós vemos hoje, quando as pessoas, dentro dessa visão mística, estão começando a buscar um tipo, de visão muito mais elevada, onde as pessoas já estão vendo anjo, Não sei se você está vendo nenhum anjo aqui batendo asa aqui dentro, mas se tiver, cai fora, Estou falando isso porque eu não preciso de anjo. Eu preciso de Cristo. O que quer dizer com isso, sabe o que é?
claramente quando o próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele fala assim: mesmo que um anjo venha pregar o evangelho, seja considerado anátema, maldito. O ministério do anjo tem o seu valor, mas no lugar deles. Nós não estamos aqui para evocar espírito, nós não estamos aqui para buscar, porque existem algumas igrejas que começam o culto a Deus desafiando a Satanás. Quero ver Satanás revelando aqui hoje, se manifestando. Nós não estamos aqui de forma nenhuma para dar ibope para Satanás, nós estamos aqui para cultuar a Deus, aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Aquele que, na verdade, né, é o único e verdadeiro Senhor e soberano. Então, nada, mesmo que as pessoas estejam querendo falar de um misticismo, nós estamos apresentando algo muito mais perfeito, muito mais completo. Eu não preciso de estar rendendo louvor à árvore, eu não preciso ficar correndo atrás de passarinho encantado, eu não preciso banhar em água de rio ou lagoa para ter a minha energia restaurada, eu não preciso nada disso. Tudo isso foi criado por Deus, tudo isso serve para demonstrar o poder de Deus, mas muito acima disso, existe o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Se nós, crentes, soubesse o poder do Espírito Santo que habita em nós, nós, na verdade, estaremos louvando muito mais ao nosso Deus. Até hoje, a doutrina do Espírito Santo não foi plenamente desenvolvida e entendida na Igreja de Cristo Jesus. É tanto que Paulo fala, olha, cuidado quando você for falar mal de um irmão, porque nele habita o Espírito Santo. Se você estiver falando mal dele, você também está atingindo o Espírito Santo de Deus. Então, cuidado, hein? O que significa que agora os ungidos não são só os reis e os sacerdotes, mas todo aquele que nasceu de novo tem o Espírito Santo de Deus numa posição privilegiadíssima. Não é aquele que vem e sai e fica momentaneamente, mas é aquele que reside em nós e reside de forma plena. Então, meu irmão, não vá atrás dessa onda de misticismo. Muito mais nós temos que é o Espírito Santo habitando em nós. E Paulo usa uma linguagem interessante no versículo 15, quando as pessoas estão apregoando através dessa onda mística, falando de certas coisas espetaculosas. E ele fala o seguinte: olha, vocês estão buscando alguma coisa cósmica, alguma coisa elevada, alguma coisa, né, como está falando, planetária. E ele fala o seguinte, olha, o versículo 15, Jesus Cristo despojou os principados, as potestades, publicamente os expôs ao ridículo, ao desprezo na cruz, triunfando cabalmente sobre eles. Quer símbolo maior? É só olhar para a cruz, mas por favor, não fique pensando que a cruz por si só tem poder. Não, nós estamos falando daquele que morreu na cruz, o sangue que foi vertido na cruz. A mensagem da cruz é eficiente e poderosa. O Cordeiro que morreu na cruz é o Cordeiro de Deus, e segundo a linguagem de Apocalipse, vem vencendo a tudo e a todos. Nada, ninguém poderá segurá-lo. Não tenha receio de falar de Cristo. Não importam as vãs filosofias, não importam as vãs tradições, não importa, o vã misticismo, não importa. O que importa é nós temos aquilo que existe de mais precioso, que é Jesus Cristo. Nada se compara a Cristo Jesus. E lembre-se que o primogênito, o Filho amado, veio ao mundo para morrer por nós pecadores. Quem somos nós para merecer tamanha bênção? Diante disso tudo, resta-nos somente agradecer e continuar agradecendo pela bênção maravilhosa que temos em Deus, em Cristo Jesus. Não busque um evangelho que não seja o evangelho de Cristo. Qualquer outro, simplesmente, é uma mistura perigosa que vai empobrecer o evangelho ou então
Pode ser até mesmo um evangelho satânico, que não aponta para Jesus Cristo como um único e verdadeiro Salvador. Deus nos abençoe, para que a gente possa continuar firme nesse propósito de adorar, de servir ao nosso Senhor com inteireza de coração, cada vez amando mais o Senhor e vivendo para o inteiro agrado dEle. Vamos orar? Senhor amado, Senhor bendito, quem somos nós para sermos agraciados com tamanha bênção, com tamanha maravilha? Não precisamos de nenhuma onda mística, não precisamos de nenhum tradicionalismo humano, nem mesmo de nenhuma filosofia humana ou tradição do mundo, para que nós possamos, amado Deus, crescer na fé. Muito pelo contrário. Através do Teu Evangelho, do Evangelho puro, genuíno, verdadeiro, do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós aprendemos tudo. E que nós possamos, amado Deus, vivenciá-lo no nosso dia a dia. Que sejamos verdadeiros, amado Deus, evangelhos de Cristo ambulantes, onde as pessoas possam ver Cristo Jesus vivendo em nós, e que sejamos essas cartas vivas para testemunhar Cristo Jesus. Ajuda-nos, porque vivemos em um mundo, amado Deus, tão turbulento, em um mundo tão enganoso, em um mundo, amado Deus, tão falso, em um mundo tão mentiroso, onde as pessoas estão buscando alguma resposta para os anseios da sua alma, mas estão sendo iludidos, amado Deus, por essas sutilezas, por essas filosofias, por essas tradições, por esse misticismo, amado Deus, tão barato, tão superficial. Muito mais nós encontramos em Cristo Jesus, o mistério de Deus revelado ao mundo. E é no nome dele que nós oramos. Amém, Senhor.